Há momentos em que a vida parece se transformar em um vendaval. Pode ser que você esteja passando por uma separação dolorosa, pela perda de um emprego, por uma decepção familiar ou até por uma batalha silenciosa no coração. Talvez, olhando para a sua realidade, você pense: não há como Deus usar isso para o meu bem. Mas a verdade é que justamente nessas circunstâncias, o Senhor manifesta seu poder de maneira mais profunda. As tempestades que enfrentamos não são sinais de abandono. São oportunidades para que Deus trabalhe em nosso caráter e fortaleça nossa fé. A palavra afirma em Salmos 46:1: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. É por isso que, mesmo diante do medo, podemos escolher não temer. Porque o que ameaça nos afogar está, na realidade, debaixo dos pés de Jesus Cristo. Imagine por um instante a cena em que os discípulos veem Jesus caminhando sobre o mar. Para eles, o mar representava perigo, medo e morte. Mas para Cristo, aquelas mesmas águas eram como um chão firme. O que para os discípulos era ameaça, para o Mestre era caminho. Da mesma forma, as ondas que hoje tentam te assustar podem ser o palco onde Jesus demonstra seu poder absoluto. A Bíblia declara que ele foi exaltado acima de todo principado, autoridade e nome, tanto neste mundo quanto no vindouro. Mesmo quando a injustiça nos fere, quando a dor nos cerca, ou quando os mistérios da vida parecem incompreensíveis, ainda assim podemos crer. Jesus continua triunfando como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele tem a sua tempestade sob controle. Por isso, da próxima vez que o vento soprar forte, busque enxergar além da névoa. Olhe através da chuva, do medo e da confusão e contemple o Salvador. Como disse G. Campbell Morgan, ele vem. Talvez esteja escuro demais para você vê-lo, mas ele vem. Ele não pode deixá-lo perecer, e ele virá justamente sobre as ondas que mais te amedrontam. As ondas que parecem prestes a te derrubar são as mesmas que servem de piso para os pés de Jesus. Ele não é um Deus distante que observa indiferente a nossa dor. Pelo contrário, ele é compassivo, atencioso e deseja ajudar. Ele conhece a luta do seu coração. E quando a vida se torna dura, quando os ventos da tempestade ameaçam te arrastar, lembre-se, as promessas de Deus permanecem firmes. Ele mesmo declarou em Hebreus 13, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Pode ser que você não o veja neste momento. Pode ser que não o sinta, mas o fato é que ele está aí, porque prometeu estar. Muitas vezes, Deus acalma a tempestade. Outras vezes, ele escolhe caminhar conosco em meio a ela. E ainda que não entendamos, ambas as formas são expressões do seu amor. O erro é acreditar que passar por tempestades significa estar fora da vontade de Deus. Nem sempre é assim. Nem sempre significa que você tomou uma decisão errada, escolheu a profissão incorreta ou seguiu o caminho equivocado. Às vezes, a rota mais santa é justamente a mais difícil. Há ocasiões em que Deus, em sua soberania, nos conduz deliberadamente a certas tempestades, não para nos destruir, mas para nos ensinar. A realidade é esta: dentro dos bons planos de Deus, algumas coisas ruins ainda acontecem. Basta olhar para os grandes homens da Bíblia. Davi foi escolhido para reinar, mas antes precisou fugir de um rei ciumento que queria matá-lo. Jeremias e Isaías foram chamados como profetas, mas sofreram perseguições e rejeição. Elias foi ameaçado por uma rainha cruel e, em seu desespero, pediu até a morte. Todos eles estavam nos planos de Deus, mas viveram momentos de profundo sofrimento. Isso porque vales, lutas e tempestades fazem parte da vida cristã. Como disse Charles Spurgeon,
O cristão ganha através de suas perdas, adquire saúde por meio de suas enfermidades, conquista amigos por causa de seus lutos e torna-se vitorioso em suas derrotas. Nada, absolutamente nada, pode prejudicar o verdadeiro Filho de Deus, porque até os piores acontecimentos se transformam em instrumentos que nos aproximam do lar eterno. Assim, as ondas que hoje parecem ameaçar te destruir são, na verdade, as mesmas que vão impulsionar sua vida para mais perto de Deus. As provações não são sinais do fim da sua história, mas capítulos que revelam o cuidado do Pai em cada detalhe. Cada dor, cada lágrima e cada perda são ondas que nos empurram em direção ao nosso verdadeiro lar, que é o céu. Este mundo não é o nosso destino final, e as tempestades que enfrentamos, por mais assustadoras que sejam, podem ser exatamente o instrumento que Deus usa para nos levar a águas seguras. Talvez hoje você esteja se perguntando: se Deus me ama, por que estou passando por isso? Quantas vezes olhamos ao redor como se estivéssemos em pleno deserto e questionamos: Senhor, como este lugar pode ser parte da tua provisão? Como esta fase pode fazer parte do teu plano? É nesse momento que precisamos lembrar que Ele é o motorista dessa viagem. Estamos no banco de trás, muitas vezes desesperados, mas é Ele quem conduz o caminho. E Ele repete em nosso coração: confie em mim. Espere só mais um pouco e você verá onde estou te levando. Isaías 43:2 nos garante: quando você atravessar as águas profundas, eu estarei com você. Quando você passar pelos rios, eles não o encobrirão. Quando você andar pelo fogo, não se queimará, e as chamas não o deixarão em brasas. Essa promessa é a base da nossa esperança. Não é hora de viver em pânico, como uma criança assustada dentro de um carro. É hora de relaxar e confiar. A estrada pode parecer deserta, o sol pode ser escaldante, mas o destino é seguro, e o destino é Cristo. É isso que dá esperança, é isso que sustenta a nossa fé. E se você pensa que pecou demais para ser alcançado, ou que os erros do seu passado são grandes demais para serem perdoados, deixe-me afirmar algo: Jesus é um Salvador muito melhor do que você é um pecador. Ele morreu e ressuscitou com a sua tempestade em mente. Ele sabia da sua fraqueza, mas escolheu te amar mesmo assim. O inimigo pode tentar sussurrar: não há saída, não há esperança para você, Deus já desistiu de ti. Mas quando nos firmamos nas promessas de Deus, sabemos que isso é mentira. Jeremias 29:11 afirma que o Senhor tem pensamentos de paz e não de mal, para nos dar um futuro e uma esperança. Romanos 8:28 nos lembra de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Se você crê nisso, pode ter certeza. Por mais violentas que sejam as ondas, você chegará ao outro lado, porque o capitão do barco sabe conduzir. Ele não perde o controle, não se atrasa, não falha. E quando você sentir o peso ser grande demais, lembre-se, Ele pode carregar a sua carga, assim como carrega a minha. Deus não desistiu de você. Talvez você pense que já errou demais, que já está distante demais. Mas o Senhor sussurra: ainda não terminei. Estou apenas escrevendo novos capítulos para a sua vida. O divórcio pode ter fechado uma porta, mas não encerrou a sua história. A perda pode ter doído, mas não selou o fim. O fracasso pode ter te derrubado, mas não apagou o propósito. O que parece ser o fim é, na verdade, apenas o fechamento de uma fase. A narrativa ainda está sendo escrita pelas mãos do autor. Ele é especialista em transformar páginas marcadas pela dor em testemunhos de vitória. Ele é capaz de soprar vida onde parecia só haver cinzas. Por isso, levante-se, não permaneça caído no chão da culpa. Não se prenda para sempre ao peso da vergonha. Todos nós tropeçamos,
Todos nós falhamos, mas a verdadeira derrota não está em cair, está em se recusar a levantar. A graça de Deus não se esgota nas suas quedas. Pelo contrário, é justamente na fraqueza que experimentamos o peso real do seu amor e da sua misericórdia. Pode parecer que o tempo acabou, que não há mais saída, mas Deus não perdeu o controle. Ele tem uma saída, ele tem um propósito e ele tem uma vitória preparada. Se essa mensagem falou ao seu coração, compartilhe nos comentários o que Deus tem feito na sua vida. E não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para que mais pessoas sejam alcançadas por esta palavra. Há algo poderoso em compreender que o silêncio de Deus não significa ausência e que a demora não significa esquecimento. Muitas vezes interpretamos os períodos de espera como abandono, mas a verdade é que esses momentos são treinamento espiritual. É na sala de espera do céu que a nossa fé é provada e fortalecida. Talvez você já tenha orado inúmeras vezes pedindo que a tempestade fosse embora, mas ela continua aí. Talvez tenha suplicado por um livramento imediato, mas Deus ainda não respondeu da maneira que você esperava. Isso não significa que Ele se esqueceu de você. Muitas vezes, a providência divina não vem em forma de portas abertas instantaneamente, mas em forma de resistência, paciência e crescimento. Lembre-se do apóstolo Paulo, que pediu 3 vezes que o espinho na carne fosse retirado. E a resposta de Deus não foi remover a dor, mas fortalecer Paulo em meio a ela. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12, 9. Há momentos em que Deus não muda a situação, mas muda a nossa perspectiva. É nesse ponto que descobrimos que a fé não é apenas acreditar em milagres, mas também confiar em Deus, mesmo quando eles não acontecem do jeito que esperamos. Fé é descansar no caráter de Deus, ainda que não compreendamos os seus caminhos. Os discípulos, em meio à tempestade, temiam que o barco fosse destruído. Mas Jesus estava ali, presente, ainda que parecesse indiferente enquanto dormia. Quantas vezes também pensamos que o Senhor está em silêncio, sem perceber que Ele está no controle o tempo todo? A tempestade nunca foi maior do que o poder daquele que está conosco no barco. Se hoje você sente que está à beira do naufrágio, lembre-se, a presença de Cristo muda tudo. Ele é capaz de acalmar os ventos com uma única palavra, mas também é capaz de te ensinar a confiar nele enquanto as ondas continuam batendo. E ambas as experiências são parte do seu cuidado. Não permita que a voz do medo seja mais alta do que a voz da promessa. O medo grita, você não vai conseguir. Mas Deus sussurra, eu estou contigo todos os dias até o fim dos tempos. O medo acusa, você está sozinho. Mas a palavra responde, ainda que uma mãe se esqueça do filho que amamenta, eu jamais me esquecerei de ti. Nosso maior erro é medir o amor de Deus pelas circunstâncias. O verdadeiro amor de Deus não se prova pela ausência de problemas, mas pela presença dele em todos os momentos. Ele é Emanuel, Deus conosco, em cada lágrima, em cada noite escura, em cada batalha silenciosa que travamos dentro de nós. Por isso, não subestime o que Deus está fazendo agora, mesmo que você não veja. Debaixo da superfície, raízes estão crescendo, estruturas estão sendo fortalecidas, e quando menos esperar, o que parecia invisível se tornará testemunho visível do poder de Deus. E nunca esqueça, cada queda é uma oportunidade de levantar com mais experiência. Cada ferida pode se tornar uma cicatriz que conta uma história de superação. Cada lágrima derramada pode regar um futuro de vitória. O inimigo gostaria que você acreditasse que já é tarde demais, que o fracasso definiu a sua vida. Mas Jesus já venceu a morte, já venceu o inferno e também pode vencer dentro do seu coração.
Ele já escreveu a palavra esperança sobre a sua história. Meu amigo, minha amiga, creia nisso. Você não está esquecido, não está abandonado, não está perdido. O mesmo Deus que abriu o mar para Moisés, que livrou Daniel da cova dos leões e que fortaleceu Paulo na prisão, é o mesmo que hoje olha para você com amor. A fé não anula as tempestades, mas garante que nenhuma delas é maior do que o Deus que caminha ao seu lado. Talvez você esteja carregando culpas antigas, memórias que doem e lembranças que parecem definir quem você é. Mas o Senhor quer que você entenda algo. O fracasso não é o fim da sua história. Aos olhos de Deus, cada erro pode se tornar matéria-prima para um recomeço. Ele não desperdiça dor. Ele transforma. A palavra nos mostra inúmeros exemplos. Pedro negou Jesus 3 vezes e, mesmo assim, foi restaurado para se tornar um dos maiores pregadores da história da igreja. Paulo foi perseguidor dos cristãos antes de se tornar apóstolo e escritor de cartas, que até hoje alimentam nossa fé. A mulher samaritana tinha uma vida marcada por rejeições, mas foi usada por Cristo para anunciar a boa nova a toda uma cidade. Isso nos ensina que os capítulos de falha não são o desfecho final. Quando tudo parece perdido, Deus está apenas abrindo espaço para uma nova fase, como está escrito em Lamentações 3:22-23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Talvez você sinta que não tem mais forças para se levantar. Mas a boa notícia é que não depende apenas de você. O Senhor é quem te sustenta. Ele coloca em você a força necessária para suportar aquilo que parecia insuportável. Ele te levanta quando seus pés não aguentam mais. Não se trata de ser forte o tempo todo. Se trata de aprender a depender da graça de Deus. Se trata de confiar que, mesmo nos dias em que você não consegue orar, Ele ainda te ouve. Nos dias em que você não consegue cantar, Ele ainda está presente. Nos dias em que o coração está pesado, Ele continua sendo o mesmo Deus fiel. O futuro que Ele tem para você é maior do que qualquer passado que te assombre. Ele abre portas que ninguém pode fechar. Ele cura feridas que ninguém pode tocar. Ele te leva a lugares que você jamais imaginou alcançar. Por isso, não se entregue à mentira de que tudo acabou. Não se renda à ideia de que Deus já desistiu de você. Ele ainda está escrevendo a sua história. E quando Ele escreve, não há força contrária que possa apagar. Mesmo que hoje você só veja nuvens escuras, lembre-se, depois da tempestade, o sol sempre volta a brilhar. E mais do que isso, muitas vezes, depois da chuva, é que vemos surgir o arco-íris, sinal da aliança e da fidelidade de Deus. Então confie, segure firme, continue caminhando, porque o Deus que começou a boa obra em você é fiel para completá-la. Que esta palavra renove sua esperança. Que ela seja um lembrete de que você não está sozinho, não está esquecido e não está sem saída. O Deus que acalma o mar, que ressuscita os mortos e que transforma o impossível em realidade, é o mesmo que está ao seu lado agora. Levante-se com fé, respire fundo e siga em frente. Porque Deus não terminou a obra. O melhor ainda está por vir. Se essa mensagem fortaleceu sua fé, compartilhe neste vídeo com alguém que precise ouvir isso hoje. Deixe também o seu comentário contando qual versículo tem sido sua âncora em meio às tempestades e se inscreva para continuar recebendo palavras de esperança e encorajamento.